Boa tarde a todos. Que Jesus sempre nos envolva nessas vibrações de amizade, né? De troca, que muito precisamos estarmos juntos, porque sozinho fica mais difícil, né? Sozinho a gente não chega em lugar nenhum. A gente vai descobrindo cada vez mais a importância da união, de pensamentos concordes, para seguirmos uma trilha. Antes de iniciarmos propriamente o tema, eu trouxe para organizarmos a nossa mente, para direcionarmos melhor ao estudo, uma passagem de Paulo em Coríntios. E Paulo diz assim: essas coisas lhes aconteceram para servir de exemplo e foram escritas para nossa instrução, nós que fomos atingidos pelo fim dos tempos. Assim, pois, aquele que julga estar em pé, olhe e não caia. As tentações que vos acometeram tiveram medida humana. Deus é fiel. Não permitirá que sejais tentado acima das vossas forças, mas com a tentação, ele vos dará os meios de sair dela e a força para suportar. Reparemos bem, aquele que julga estar em pé, olhe e não caia. Olha que aviso de vigilância. Porque às vezes nós nos colocamos na posição de mestres da vida dos outros, não é assim? Para falar dos problemas. A gente se arvora como grande detentor de virtudes e de sabedoria sobre a vida alheia. E nos esquecemos que aquele que está em pé olhe e não caia. Porque nós estamos muito próximos mais do nosso passado do que nosso futuro. Nós ainda temos muitas ligações com o nosso pretérito. Então, se hoje já conseguimos estarmos um pouco mais firmes e resistentes às adversidades da vida e aflições que para outros tombam, nos cabe nesse momento compartilhar com eles aquilo que já aprendemos. Não é assim? Porque por um momento de invigilância podemos nos arrojar a despenhadeiros seculares. Todos nós. Então, além de tudo, esse estudo é um alerta, uma necessidade de uma profilaxia dos nossos comportamentos e da nossa mente. Falar de loucura e falar de suicídio. São assuntos de muita dor. Muita dor. Qual de nós já não teve numa família ou num grupo de amigos, dentro da nossa casa, espíritos que foram, né, que participaram dessa situação tão próxima? É uma dor muito grande. O respeito que devemos a esses espíritos que não suportaram tem que ser muito grande também. Então, aqui nos colocamos, todos nós, como alunos dessa lei divina. A maioria de nós infratores. Então, quando a doutrina espírita nos chega nessa encarnação, é uma bênção, é uma alegria da alma, poder nessa encarnação conhecer uma doutrina que nos faz renovar a maneira de pensar, que nos permite reformular antigos clichês mentais que acreditávamos que de tudo sabíamos. Uma doutrina que faz reviver os ensinamentos de Jesus. Não mais com aquelas proibições, os medos, não. Um raciocínio sério, levado de forma didática, para que possamos compreender cada vez mais e melhor. Então, a doutrina espírita, logo no início do seu Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 2, no início, tem lá como título desse capítulo, Meu reino não é deste mundo. Esse capítulo 2, que é a vida futura, no item 2, e o item 5, o ponto de vista, inclusive será motivo de estudo desse mês, está ali no nosso quadro,
o convite para esse, 2 companheiros virão fazer esse estudo, está lá no início, para aprendermos sobre o quê? A vida futura. Porque os Espíritos nos alertam a necessidade de termos uma ideia muito clara sobre esse tema. Porque essa é a meta das nossas vidas, a vida futura. Aquele que compreende cada vez mais e melhor sobre as promessas de Jesus é a vida futura. Porque quem não fizer essa compreensão da vida futura, todas as promessas de Jesus serão um contrassenso. Como é que vai ser bem-aventurados os aflitos, os que sofrem, se você não entender sobre vida futura? Então é quando a gente começa a perceber. Aquele que concentra a sua atenção na vida presente, coloca ela como centro de tudo, o que acontece? Tudo que acontece no momento presente de uma encarnação, que pode do nascimento até 100 e poucos anos, aquilo tem uma proporção o quê? Inimaginável. Qualquer coisa que contraria ali se torna importante, porque só tem aquela vida. Então tudo que ganha e tudo que perde é absoluto. Essa é a visão de quem tem somente a vida presente. Aquele que começa a entender e a estudar, porque ninguém nasce sabendo não, hein? A gente vai estudar, a gente vai aprender, a entender por que vida futura. O que as reencarnações? As vidas anteriores e as vidas futuras. E a pessoa começa a entender que essa vida nada mais é do que um ponto no infinito. Portanto, eu não tenho mais ela como centro da minha vida, das minhas atenções. Eu não concentro a minha atenção nesta encarnação. Eu concentro na medida que eu tenho que sobreviver. Mas eu já entendi que os bens que eu tenho que amealhar são para transitar. São passaportes para outras vidas. E que cada vez seja cada vez o quê? Melhor. É a lei do progresso. Então, essa encarnação é um ponto. Então, aquilo que acontece de bom e de ruim é eterno ou é passageiro? É passageiro. Tudo isso aqui é uma passagem. É uma estação. Curta, mais longa, mas é só uma estação. Então, não tem porquê tanto choro e nem tanta gargalhada. Porque tudo passa. Tanto o que está bom, quanto o que está ruim. Porque o que está bom e o que está ruim é muito relativo. Da tua necessidade de crescimento. Um pomicultor que olhe para uma árvore que não está dando fruto, o que é mais justo fazer? Tacar fogo nessa árvore e exterminá-la? Ou, em volta dessa raiz, cavar e colocar um adubo? Colocar matéria apodrecida para que ela sirva de quê? De fertilizante e venha dar novos frutos. O que esse pomicultor cuidadoso também faz com essa árvore que não dá fruto? Poda ali, corta ali uma série de galhos inoperantes. Para quê? Para que ela tenha força. Imagina uma árvore perdendo os seus galhos. Ela acharia que aquilo é o quê? Maldade? Ou sabedoria? É sabedoria. A gente que está fora, a gente saberia. Mas na situação, a gente acharia que é maldade aquela poda. Então, o nosso Pai nos dá adubo e nos dá poda. Na hora da necessidade, que o importante é que a gente produza cada vez mais melhor. E não mais sem frutos. E quando que a gente caminha? Vocês já viram alguma criatura onde a vida está toda maravilhosa e boa, e tudo sorrindo, dinheiro no bolso, saúde? Ela se preocupa com a dor alheia? Geralmente, temos as exceções para explicar as regras, gente. Não, né? Quando é que a pessoa para refletir? Quando a dor bate. Alguns de nós chegaram aqui pelo amor, mas a maioria de nós chegou aqui pela dor. É a dor, esse aguilhão, que nos faz caminhar. Quando sentimos dor, depois da dor, podemos ter duas reações também. Podemos nos tornar aquela pessoa que diz assim: eu não tenho pena de você não, porque eu já passei pela dor.
Posso me tornar uma pessoa o quê? Fria e insensível. A gente não conhece gente que é assim? Eu já passei pelo que você passou, não tem a menor pena. Aprendeu com a dor o que ela tinha que aprender? Não. A dor não era para transformar ela nessa pessoa insensível. A dor era para dar fruto. É diferente quando você passa pela dor, escuta alguém com dor, você fala assim, eu imagino, eu não sei, eu imagino que você deve estar sentindo. Isso dói. Eu sei que isso dói. Eu tenho como saber que isso dói. Então, cada vez com essas experiências de dor, o espírito humano, ele vai aumentando o seu cabedal de sensibilidade, de empatia pelo outro, e se tornando o quê? Humano. Não é anjo, não. Humano. Mais humano. Mais respeitador com a dificuldade do outro, com a diferença do outro, com a dor do outro, com a doença do outro. Então, não é porque ontem eu fiz um aprendizado e que já conquistei um pouquinho de entendimento, ou que hoje eu consiga ter um pouco de resistência, que eu posso me virar para o outro e acusá-lo de fraco. Não é assim que podemos caminhar. Então é quando a gente pensa assim, nós estamos aqui, estamos estudando o Evangelho de Jesus, estamos estudando junto com essa doutrina espírita que está alargando o nosso conhecimento, aumentando o nosso arcabouço moral e intelectual. Para quê? Qual o objetivo disso? Porque conhecimento pelo simples conhecimento gera desequilíbrio. Para quê? Em que isso está fazendo a gente ser melhor com o outro? É isso que a gente tem que se perguntar sempre. O que a gente está fazendo? Então, aquele que está em pé, olhe e não caia. Se mantenha firme em vigilância. Então, nós começamos a perceber que as promessas de Jesus vão ser sempre em função de uma vida futura. Porém, nós, quando não temos a vigilância, quando não buscamos nesse conhecimento do Cristo e enfrentamos a adversidade da vida sozinhos, né? Muitas pessoas se colocam sozinhas, elas não querem ajuda, elas não querem acreditar em nada, elas querem sozinhas. O que acontece na maioria das vezes? Esse choque com a adversidade se torna muito maior. Uma comoção dessa, diante de uma adversidade muito séria, se não bem suportada, pode ocasionar o quê? A loucura e o pensamento do suicídio. São dois fatores. Por isso dizemos que a resignação e a calma são processos de sustentação para enfrentarmos a vida. Vejamos bem, é quando a gente fala para a criatura, muita calma nessa hora, não é o que a gente fala? Muita calma nessa hora. Porque o nosso lado instintivo ainda é imediatista. Lembra da gente lá na época da caverna? Quero comer, pega um pau, mata um bicho e come. Quer ter relação sexual? Pega lá uma criatura e tem relação sexual. Quer aquele abrigo? Mata o outro e entra no abrigo. Imediatista. Isso é um instinto. Nós fomos caminhando do instinto para a emoção e para a razão. A nossa razão é a moradora mais nova da nossa casa. Mas essa emoção, às vezes, é deseducada. É uma emoção imediatista. Então, o que eu faço com a minha vida? Eu crio um script, eu crio uma série de expectativas sobre mim, sobre ela, sobre fulano, sobre meu filho. Eu quero criar um script, eu quero ser diretor de cinema. Não é assim? E crio as falas das pessoas, como é que elas vão ser e deixar de ser. E não vai funcionar. A vida não mostra pra gente que não vai funcionar. Só que quando não funciona, uns conseguem entender, outros não. Então, nós criamos aquele script, vai ser assim a minha vida, eu vou me formar nisso, eu vou ter uma relação X com fulano, eu vou ter não sei quantos filhos, eu vou... E vou.
É proibido fazer isso? Não, é saudável. Não é saudável, a gente tem que ter na vida o que eu quero. Mas peraí, entre o que eu quero e o que é a minha vida, tem uma diferença. Tem uma programação divina, não tem? E se aquilo que eu estou programando não bate com a programação divina? Como é que eu reajo? Então é a hora que a gente começa a entender. Essa minha vida não está, eu posso falar, não, eu estou inadaptado à vida. Não tem pessoa que fica inadaptada à vida? Ela não aceita. Nós poderíamos chamar, está lá no livro dos Espíritos, no capítulo 9, ele diz o seguinte, que a obediência é o consentimento da razão. E a resignação é o consentimento do coração. E a gente sabe que uma pessoa orgulhosa e egoísta nunca vai poder ser o quê? Resignado. Né? Não vai poder obedecer. Não consegue. Você não consegue trabalhar o raciocínio dela. Porque tem hora que você fala, eu tenho vontade. O meu emocional, o meu imediatismo quer essa situação na minha vida. Mas não consigo. O que eu faço? Então a gente vai lembrar lá daquela oração da serenidade, não é? Dai-me coragem para modificar as coisas que eu posso modificar. Tem coisas que eu posso modificar. Eu quero modificar minha vida nesse setor. Então eu vou trabalhar nesse setor. Isso é ótimo, isso é saudável. Eu já aprendi a querer o que é bom, eu estou me encaminhando para isso. Mas tem coisas que eu não consigo o quê? Modificar. Coragem para modificar as que eu posso e serenidade para aceitar as que eu não posso mudar. E o que mais? Sabedoria para discernir uma coisa da outra. Porque senão vão ser aquelas criaturas que ficam tentando mudar aquilo que não pode ser mudado. Nesse momento, não. Pode até que mude futuramente, mas nesse momento, não. Então, são as provas da vida, são as aflições que cada um vai ter que passar. Então, se nós sofremos de dor moral, dependendo da nossa dor moral, é aquele setor que está sendo trabalhado. As nossas dores físicas representam as nossas mazelas físicas, plantadas quando? Se não ou hoje, nessa encarnação, ou anteriormente. Então não tem engano. Porque se nós conseguirmos entender que nada acontece fora da lei de Deus, se eu estou aqui e digo que acredito em Deus, logo acredito que tudo está dentro da lei de Deus. E que tudo está dentro da lei de Deus, inclusive a minha aflição. Então não tem injustiça. Então quando eu vejo a vida de fulano ou a minha vida, é justo. Eu não compreendo. Isso eu posso falar. Senhor, eu não consigo compreender. Ajude-me a entender a sua vontade na minha vida. Porque a tua vontade é sábia e a minha não é. Então, essa é uma concepção de fé. É quando você começa a buscar a ter fé. A confiança, renovar a tua visão de Deus. Porque senão começa a ficar um contrassenso. Eu acredito em Deus, mas o que acontece na minha vida é injustiça. Poxa, se acontece na tua vida uma injustiça, logo, Deus é o quê? É injusto, porque tudo que acontece está dentro da lei de Deus. Eu acredito em Jesus. Ah, mas esse negócio da vida é só agora, eu vou aproveitar agora mesmo. Então está tendo um contrassenso. Então a gente tem que começar a aprender a ser honesto com a gente mesmo. O que realmente eu acredito? Porque senão a gente vai viver em conflito. As nossas dores são por falta de fé. Não é quando a gente fala assim para um filho, vai com Deus, meu filho, e não dorme enquanto não chegar? O que é isso? Ah, eu acredito em Deus sim, mas eu estou rezando, ela não pode morrer. Fulano não pode morrer de maneira nenhuma. Por quê? Ah, não, morreu. Ué, você não é espírita? Você não está trabalhando a vida futura? Que dificuldade está sendo essa? Então é quando a gente é honesto com a gente mesmo, a gente começa a estudar aquilo que a gente está com dificuldade. Não é, aqui não tem padre para ninguém se confessar. É você, com a minha consciência mesmo, eu tenho dificuldade nesse assunto. Olha só como é que a minha dor é por falta de fé ainda. Eu falo que eu tenho fé, mas não me entrego a Deus. Eu não me entrego. Eu me seguro. Por que eu sofro tanto? Por que a gente sofre? Porque a gente quer controlar tudo.
Eu entrego a Deus, mas eu estou tomando conta disso, estou tomando conta daquilo outro, e se o remédio não funcionar, nós vivemos numa verdadeira sociedade de cobranças e de pressões. Então é quando a gente começa a entender, eu tenho que viver a vida presente, cuidar da vida presente, mas sem ansiedade, sem o medo. É quando a gente começa a ter mais confiança. Ué, isso aconteceu na minha vida? Peraí, aí a gente começa a raciocinar assim. Qual a parte que me cabe aqui para fazer? Então, vamos lá. Tenho uma doença X. Fui ao médico? Fui. Fui a outro médico? Tem que ir a outro médico, não tem? Tem. Fulano pediu o exame. Fez o exame? Tem que fazer exame. Vim para a casa espírita, entrei na prece, estou fazendo meus passos, estou fazendo a minha parte. Eu tenho que procurar. O que mais que eu posso fazer? Tem mais alguma coisa que eu possa fazer? Eu começo a raciocinar. Já fiz isso. Agora eu vou procurar me falaram que tem um especialista bom, não sei aonde. Pô, não tem dinheiro, vou lá ver se ele consegue me fazer uma consulta por caridade. O máximo que eu vou levar é um não. Tudo que eu podia fazer, eu fiz. Venci o orgulho, venci distância, fiz. Espera aí, agora. O que vai acontecer depois disso? Entrego na mão de Deus. Entrego na mão de Deus. Eu não tenho como controlar isso. E eu não tenho como ficar imaginando e sofrendo, porque o que vai levar essa não resignação pela vontade de Deus é que vai nos gerar a doença. É o sentimento de resignação, de falar, Senhor, eu fiz a minha parte. Entrego-me a Ti e resigno, porque a Tua vontade é sábia. A minha vontade não é caprichosa. Qual é a minha vontade? Manter a terra, manter o que eu imaginei de beleza, de saúde, de vida financeira, de vida social. São as minhas concepções de realidade. E sofro por outras concepções de realidade. É só uma concepção. Porque o que me fez sofrer ontem, já não me faz sofrer hoje. E o que me faz sofrer hoje, não me faz sofrer amanhã. E o que mudou, se não foi a minha concepção de realidade? O que é a realidade? Outro dia eu vi uma história muito interessante, que colocaram um elefante, não preciso falar que ele é bem grande, né? Para 6 cegos dizerem o que eles estavam vendo, desculpa a expressão, sentindo. E cada cego falou uma coisa. Um cego começou lá pelas patas do elefante, botou a mão, começou a palpar e falou, nossa, isso aqui é uma árvore. Que casca grossa que tem essa árvore. Estava lá na pata do elefante. O outro cego que estava lá no ponto, na ponta do elefante, segurando o rabo do bicho, falou, que nada, rapaz, isso aqui é uma corda. Isso é uma corda. O outro ficou de frente para a presa do elefante, botou a mão e falou, isso aqui é uma lança, nem a corda, nem a árvore. E o outro segurou as orelhas e falou, vocês estão errados, isso aqui é um abanador. Qual deles estava com a razão? Se eles se reunirem, começam a montar um elefante. São percepções de quê? De uma realidade. E a gente acha que sabe. Por um pedaço a gente sabe que viu tudo. Não vimos. Então, como nossa percepção da realidade se encontra? Como é que eu tenho visto a vida? Ah, mas eu não vou ficar falando que isso aqui é bom. Isso aqui está ruim. A minha vida não está boa. E nós podemos dizer, é uma percepção da sua realidade. Depende do termômetro. Se uma pessoa com uma vida pior do que a tua chegar na tua vida, vai achar que ela é ótima vida. Não é assim? Esse é relativo. Olha a questão da relatividade. É a questão do copo com metade de água. Para o pessimista, a água está acabando. Para o otimista, o copo já está quase cheio. Percebemos que, então, a nossa percepção de realidade está de acordo com a nossa visão de entendimento, de compreensão, de boa vontade para com a vida. No livro No País da Luz, tem uma passagem de Camilo conversando com Silva Pinto, na psicografia de Fernando Lacerda, que ele convidando esse amigo Silva Pinto pela psicografia, dizendo para ele assim, Silva Pinto, mude o olhar da vida. Silva Pinto sofria muito, ele era aquele homem bom, mas que o tempo todo criticava o mundo. Sabe essas pessoas que a gente conhece? São pessoas boas, mas sofrem porque querem mudar o mundo, está tudo errado. Então,
o Camilo falava para ele, muda a cor dos seus óculos. Bota a lente amarela, bota a lente rosa. Só não fique com essas lentes negras, porque você vai ver tudo ruim. Vai ter o quê? A percepção da realidade daquela maneira. Então, aquilo que incomoda uma criatura não é o que incomoda a outra. Então, a gente começa a perceber e olhar para a gente e falar assim, aonde que eu não estou me resignando? Que percepção de realidade é essa que eu estou tendo de vida? Que eu vou resolver todas as minhas agruras e alfinetadas dessa vida nessa própria encarnação. Não vamos. Não vamos. Projeto de vida, qual é a meta? A vida futura. É a vida futura. É desencarnarmos melhor do que aqui chegamos. É sairmos daqui melhor que entramos. Mais equilibrados, mais harmonizados, mais conscientes da lei de Deus. Esse é o objetivo da vida. No livro No Mundo Maior, pelo espírito André Luiz, eu trouxe pequenos pedaços sobre a questão, sobre a loucura. Vejamos aqui esse processo, que na realidade a gente pode falar de fuga de si mesmo, não é? Quantas criaturas abaladas e não conformadas por uma situação na vida fogem de si mesmo pela alienação mental, chamado fuga espetacular, né? E ele fala aqui no livro, olha, temos milhões de pessoas irracíveis que pelo hábito, reparem a palavra hábito, de se encolherizarem facilmente, viciam os centros nervosos fundamentais pelos excessos da mente sem disciplina, convertendo-se em portadores do pequeno mal, em dementes precoces, em neurastênicos de tipos diversos, ou em doentes de franjas epiléticas. Olha só, vício. É aquele hábito de se encolerizar facilmente. Então, lá no a gente pegar um animalzinho, nós percebemos que quanto menor o animal, ele tem o quê? Sensibilidade, a gente sensibiliza ele, né? E ele tem as questões nervosas dele. Repare que tem pessoas que ficaram altamente o quê? Reativas. Qualquer coisa que acontece, a reação dela é de estouro, é de explosão. Não precisa acontecer nada de muito sério, não. Elas já aprenderam, se viciaram nesse comportamento reativo de mal com a vida. Muitas vezes como bengala, no início. Muitas vezes por fazer um tipo que estão copiando de alguém que viram numa novela, num filme. Eu já ouvi casos assim. Manter aquela fama de mal, de sério, né? Então ficam senho fechado sempre, falam a verdade, mas de uma forma ainda muito dura para o outro. E assim vão, se tornando cada vez mais irritável. Tudo irrita aquela pessoa, o barulho irrita aquela pessoa, a alegria começa a irritar, porque a irritabilidade dela vai aumentando, porque ela viciou naquele comportamento. Mais adiante ele fala assim, olha só, gente. Excetuados os casos puramente orgânicos, o louco é alguém que procurou forçar a libertação do aprendizado terrestre por indisciplina ou ignorância. Temos nesse domínio um gênero de suicídio, habilmente dissimulado, a autoeliminação da harmonia mental pela inconformação da alma nos quadros de luta que a existência humana apresenta. Diante da dor, do obstáculo ou da morte, milhares de pessoas capitulam, entregando-se sem resistência à perturbação destruidora. A princípio, repare bem, são meros descontentes e desesperados, que passam despercebidos, mesmo aqueles que os acompanham de mais perto. Pouco a pouco, no entanto, transformam-se em doentes mentais de variadas gradações de cura quase impossível. Imperceptíveis são frutos da desobediência que começam por arruinar o patrimônio fisiológico. Olha só. Como é que é a gênese da loucura? Então, quando chega ao grau, que a gente fala de loucura, pelo André Luiz, o início da patologia se dá por meros descontentes. São os rebeldes, somos nós. Porque rebelde, necessariamente, não é aquele que levanta o dedo, que fala alto que não vai fazer, que discorda de tudo, não.
tem um rebelde calado. Ele que fica olhando para você e diz assim, não vou fazer mesmo, não aceito. Não é? Calado, quietinho, ele está rebelde dentro dele. Ele é impermeável. Que são criaturas impermeáveis. Vai precisar ainda de muita dor para poder movimentar. Então é quando a gente começa a perceber assim, olha como um vício da impaciência com o outro, da intolerância com o outro, vai gerando uma doença de tão longo curso. Quantas pessoas desencarnam agora por uma crise nervosa, na hora de um aborrecimento com alguém, por uma neurastenia? Não é assim? Como é que vai ficar esse campo mental numa futura reencarnação? Olha o perispírito abalado. Porque o seu patrimônio não foi bem cuidado. Eu não cuido tão bem da minha alimentação? Eu como qualquer coisa? Não. Se eu cuido da minha alimentação, como é que eu não vou cuidar da minha casa mental? Quem introjeta espinho acaba espetado, não é assim? Então é a hora que a gente começa. O que eu estou botando na minha casa mental? Por que eu estou aceitando? Eu estou vivendo num planeta de prova e expiação, eu moro num país com seus problemas sociais, eu moro numa cidade superpopulosa, é natural que eu venha colidir com meus outros membros, com meus indivíduos. Nós vamos ter lutas por espaço, por opinião, é isso. Já sabemos disso, já vivemos outras vidas, gente. Ou a gente se mantém nesse espírito de competição, ou entra no espírito de cooperação. Se entrarmos em tudo que é guerra, em todas as disputas territoriais, nós vamos começar realmente a nos equiparar aos nossos irmãos menores, os animais, que estão disputando território. Então é a hora que a gente começa a aceitar o que o outro está fazendo. E a gente começa a botar assim, está em jogo a minha saúde mental, porque se todo dia eu me encolerizar, se todo dia eu me aborrecer, me magoar, me ressentir, e for a palmatória do mundo para dizer que fulano está certo, que fulano está errado, o que vai acontecer com a minha cabeça? Eu vou adoecer, eu vou entrar em desequilíbrio, e um momento eu entro em colapso. Em nome de quê? De uma percepção. Repare a questão da percepção da realidade, da minha percepção de realidade. Que lá na frente, no plano espiritual, quando eu olhar isso de novo, isso não tem menor significância. Quanto dos nossos problemas de uma década atrás ou menos a gente olha e fala assim, que bobagem. Não foi? Não é o que a gente fala? Que bobagem aquele aborrecimento que eu tive por causa disso. Que bobagem aquela situação. Eu podia ter levado isso de uma outra maneira. Se eu tivesse mais o quê? Calma. Chico Xavier fala que a gente precisa aprender a esperar com calma. A gente espera sem calma. Aprender a esperar com calma. Esperar o tempo do outro, esperar a vida, esperar o movimento natural de progresso. Então é quando a gente começa também a esperar, né, a nós mesmos. A gente fala assim, hoje está difícil, mas vamos melhorar. Então uma criatura que se vê descontente com a vida dela, com um problema muito sério de saúde ou de perda de um ente muito querido, se ela acredita que tudo se resume a essa vida, qual vai ser o raciocínio lógico dela? Para que eu vou esperar mais tempo de sofrimento? Não é isso? É um raciocínio lógico, como Kardec está falando. Essa pessoa concentra toda a sua atenção para os problemas de hoje. Se ela não está sendo atendida, se ela está desapontada com a vida, está inadaptada com a vida, o que ela acha mais lógico? Se a vida é uma só, eu vou encurtar essa história. É onde entra essa questão. Ou de capitular através da loucura, que é a autoeliminação de uma maneira, ou através do suicídio. E nós sabemos que essa ideia, né, infelizmente, ainda graça a nossas sociedades. O que acontece com o suicídio? A falta de coragem moral, em primeiro lugar. Isso é uma covardia moral. Porque todos nós recebemos da vida 1000 picadinhas de alfinetes, não são assim? Tem momentos que a gente fala assim, nossa, é muita coisa junto. Às vezes são coisas pequenininhas,
Se a gente contar para os outros, o outro vai falar, mas que bobagem, mas multiplica isso por 1000. Esse outro vezes não fala isso? Multiplica isso por 1000. Todos nós passamos pela nossa série de picadinhas. É a hora que a gente fala assim, muita calma nessa hora. Porque sozinho não se chega a lugar nenhum. Então é a hora que a criatura tem que pensar assim, o que eu vou buscar para resolver essa situação de dor, de perda, descontentamento? É aquele momento que a gente fala assim, eu não estou dando conta. Não tem gente que fala, não estou dando conta. A dor está muito grande. Procura-se um médico, o médico é incapaz de te dar um remédio que às vezes te pare uma dor, tanto física quanto moral. Ele é limitado. Podemos procurar um amigo, podemos procurar um psicólogo, podemos. Mas, na realidade, a gente só começa a ter força para superar esse estágio da vida quando você busca na fé. Quando você busca na oração. Porque a oração, ela eleva as nossas emoções, eleva o nosso sentimento, eleva as nossas vibrações, mas que se aproximam de quem? Desses espíritos superiores. É como se eles estivessem com a mão assim, pertinho da gente. Levanta a mão que eu te carrego. Mas tem que levantar a mão. Mas tem que pedir. Mas temos que ter pelo menos o ato de humildade e dizer, Senhor, dai-me força para suportar esse momento de provação. Porque eu sei que passa. É uma fase. Estou sendo provado na minha dificuldade. Para que eu aprenda a ter mais resistência nessa situação. Ou para que eu tenha mais resistência, para que mais tarde eu vou ter uma prova que eu necessito desse conhecimento. Eu terei um amor na minha vida, na minha família, que precisará do meu testemunho sobre esse assunto. Eu preciso ter vivenciado isso para melhor disso falar. Como poderemos ensinar se não tivéssemos vivenciado? Jesus foi um mestre que passou por todas as situações. Por isso ele sabia tão bem e sabe tão bem nos elucidar e nos encaminhar. Então, às vezes, a gente passa por situações de muita dor, de muita angústia, e é a hora que a gente vai buscar, não tem remédio. Mas existe o maior remédio de uma alma sofrida, é o Evangelho. É o Evangelho que está à nossa disposição. É a hora que a gente abre, né? No capítulo 6 do Evangelho, Cristo Consolador. Vinde a mim, todos vós que estáis sofridos, sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Vamos buscar nessa palavra nos consolar. Vamos aprender a ler o Evangelho com o coração. Vamos permitir que na leitura a gente visualize Jesus, naquele momento nos abraçando e nos sustentando durante aquele momento difícil de travessia. Porque o suicídio, a única coisa que se consegue com o suicídio é um grande desapontamento. Nós, como espíritas, temos o importante para resistir a esse pensamento, que são os relatos dos próprios suicidas. Não nos faltam livros com esses relatos. Temos no livro Céu e Inferno, relato dos suicidas contando como é que foi, como é que é a vida deles. Nós temos um livro magistral chamado Memórias de um Suicida, da doutora Ivone Pereira, que nos fala. Então, às vezes, e aqui no Evangelho está falando que uma dúvida pode levar ao suicídio, né? Pessoas materialistas que não acreditam em nada são fomentadas hoje pelo suicídio. Porque a sociedade é uma sociedade materialista. Hoje em dia, se você fala em religião, a pessoa olha para você, às vezes até com desprezo. E eles te oferecem o quê? O nada. Nós temos lá no Memória a experiência do Berlamino Queiroz de Souza, um doutor de vários cursos numa universidade, um poliglota, mas ele era discípulo de Augusto Comte, positivista, e ele, quando contraiu tuberculose, ele olhou para a mãe dele, e ela também era discípula de Comte, e ele falou assim, não tem nada do outro lado mesmo, eu vou abreviar a dor. Então, ele buscou o suicídio
para sair dessa doença que na época ele não conseguiu cura. Então ele conta no Memórias tudo que ele sofreu em função disso. E às vezes a gente sabe que faltava só um pouquinho, né? Faltava só um pouquinho para aquela encarnação acabar. Quem somos nós para dizer que aqueles minutos de agonia não seria o restante que faltava? É a história daquele camarada que carregava uma cruz. A cruz dele estava muito grande e ele achou que estava muito pesada. Ele falou, quer saber? Vou pegar um serrote e vou dar uma diminuída nisso aqui. Ele diminuiu a cruz dele. Aí teve uma hora quando ele tinha que passar para o paraíso, falaram para ele, bota a tua cruz e atravessa de um morro para o outro. Quando ele botava a cruz caía. Por quê? Foi o pedacinho que ele cortou. Esses pedaços que a gente corta são os pedaços essenciais para a gente passar de um plano para o outro. De um conhecimento para o outro. Quem somos nós para avaliar o que importa ou não importa na nossa vida? Então é quando a gente fala assim, qual o desapontamento de um suicídio? Então, se nós pegarmos no livro, nós vamos ver a dor desses espíritos e vamos lembrar, né, que a impaciência precipita. Impaciência. Faz processo de precipitação e precipitação gera violência. Redunda sempre em violência, precipitação. Então a gente começa a pensar assim, poxa, nós temos ao nosso, para nos ajudar, tanto conhecimento. Nós temos que falar mais de Deus. Nós temos que chegar na nossa sociedade, conversarmos de Deus mesmo. Nós não temos que ter vergonha, não. Nós temos que falar mais de Deus. Porque a gente pensa que o outro sabe tudo, o outro é doutor, é medalhão, tem lá uma cara de que... Mas é frágil. Aquilo é só capa. Porque na hora da dor mesmo, ele vai se desesperar, porque ele vai querer um momento de crença. Porque nós sabemos na hora da nossa dor, quando a gente senta lá na nossa gruta, que é o nosso quarto, e a gente abaixa a cabeça e fala, meu Deus, eu não sei como eu vou suportar. Aquilo vem uma força que a gente fala, não sei de onde veio, sei sim, veio de Deus. Aquela força que nos revigora, que nos dá mais bom ânimo, que a nossa percepção de realidade muda, e aquilo que era difícil se torna possível, e de possível se torna até mais fácil, e mais tarde a gente vai falar, poxa, mas era só isso. Não é assim que vai mudando a nossa percepção de realidade? Esses instrutores espirituais estão aqui para nos ajudar. Dona Ivone conta no livro Da Luz do Consolador, uma passagem, que ela esteve numa casa num subúrbio do Rio, e num casebre muito simples tinha uma mulher muito maltratada, e essa mulher estava aleijada, sem poder se movimentar, com uma criança de uns 7 anos também aleijada. E ela conversando descobriu a causa. Essa mulher tinha casado numa segunda núpcia com um operário, e ele trazia desse primeiro casamento um filho de, na época, 5 anos de idade. E eles tiveram uma outra filha. E viviam de uma vida muito apertada, muito difícil, como é a vida de todo trabalhador mais simples. E ele uma vez pediu para ela que cuidasse mais das economias e que diminuísse os gastos, porque estava ficando difícil. Ela ficou inconformada, ela ficou rebelde ao que ele falou. Ela não se conformou. E no momento de rebeldia, no momento de invigilância, olha, reparem bem, em um momento, não precisa doer não, rebeldia, invigilância, orgulho ferido, vaidade, porque ele foi falar uma coisa que ela não gostou. Ela pegou as 2 crianças e foi para a linha férrea se jogar em frente do trem. Por isso. Uma criança, o trem passou e levou, e ela e o filho dele, que era do primeiro casamento, não morreram, mas ficaram sem as pernas, completamente aleijados. Então, ele foi embora, abandonou ela com o filho, e a Dona Ivone comenta, né, e ela fala assim, resultado, a criança de 2 anos, filha do segundo casamento, foi esmagada pelo comboio. A criança de 5 anos, filha do primeiro matrimônio, não morreu, mas ficou inválida. E a mulher teve as 2 pernas amputadas sem conseguir o trágico fim que desejava.
O marido foi embora, abandonou, nunca mais dando notícia. E o saldo do terrível gesto de cólera e impaciência, aí está. Olha o saldo. A grave responsabilidade da morte do filho pequeninho, a invalidez do outro, a sua invalidez e todos os agravos dolorosos daí derivado para si mesmo e para o filho, inclusive o remorso do próprio crime perante as leis de Deus. O suicídio não é uma lei, assim como não o são a revolta, a cólera e a impaciência. Essa mulher, portanto, não trouxe de vidas passadas, ao reencarnar, seu trágico destino. Trouxe, sim, a prova da paciência e da resignação na pobreza. O seu lamentável destino foi criação dela, falindo no testemunho que deveria dar. Olha a responsabilidade. Então é quando a gente pensa assim, momento de invigilância. É aquele momento que a gente fala assim, eu fiz tudo o que eu podia fazer para melhorar essa situação? Fiz. Então agora é a hora de entregar na mão de Deus. E entender que a morte não é o fim de nada. A morte é uma porta que se abre para o futuro. Para um futuro cada vez melhor. E quando nos colocarmos e pensarmos que a vida pode estar sendo injusta, e até... Temos mais uns minutinhos? Às vezes a gente fala assim, até quando que o outro vai me perturbar, ou que essa doença vai me acometer? A gente pergunta, mas até quando eu tenho que aturar isso tudo? Né? Olha que interessante. Em João, capítulo 19 do Evangelho, tem uma passagem que o evangelista conta de Jesus conversando com Pilatos. Pilatos disse a Jesus, não me falas a mim? Não sabes tu que tenho poder para te crucificar e tenho poder para te soltar? Olha o poder de Pilatos, não é? E Jesus respondeu, nenhum poder terias contra mim se de cima te não fosse dado. Nenhum poder teria contra mim se de cima não te fosse dado. Nenhum poder é dado a ninguém contra a gente se não for dado de cima. Então, olha a confiança no Pai. E Jesus, quando fala em Mateus sobre os apóstolos, a sua missão, ele fala, eis que vos envio como ovelhas ao meio de lobos. Portanto, sede prudentes como a serpente e simples como as pombas. E ele ainda fala mais. Se chamaram Belzebu ao pai de família, quanto mais aos seus domésticos. Portanto, não temais, porque nada é encoberto que não haja de revelar-se, nem oculto que não haja de saber-se. O que vos digo em trevas, dizei-o em luz, e o que escutai ao ouvido, pregai-o sobre os telhados. E não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno a alma. Não se vendem 2 passarinhos por um ceitio? E nenhum deles cairá em terra sem a vontade do vosso Pai. E até mesmo os cabelos da vossa cabeça estão todos contados. Não temais, pois mais valeis vós do que muitos passarinhos. Então Jesus, nessas promessas, o tempo todo, ele nos mostra o amor de Deus com cada um de nós. Ninguém foi abandonado, ninguém será esquecido e nem perdido. Porque Jesus conhecia suas ovelhas, conhece as ovelhas pelo nome. Ele assim falou com o Pai. Eu conheço as minhas ovelhas pelo nome. Trarei todas a meu redil. Ele nos atrai a todos com seu amor. Portanto, fomos colocados às vezes como ovelhas em meio de lobos, em situações difíceis. Sejamos prudentes, muito prudentes. Sejamos vigilantes. E se, apesar de tudo, acontecer as contrariedades, digamos assim, não cai um cabelo da minha cabeça sem a permissão do meu Pai. E nada de mal me acontece que não venha da vontade do Pai. Confio ao Pai, entrego-me ao Pai, espero no Pai futuro e dias melhores. E durmo em paz, como um aluno que fez o seu dever de casa, se preparou para a prova,
com a sua consciência tranquila e ali se entregou. Não com rebeldia, não de má vontade, não com impaciência, não com orgulho, não, com humildade, com vontade de aprender com a vida o que ela tem de melhor para ensinar. Que Jesus, assim, nos renove em nossos corações sempre a calma, a tranquilidade para as horas de tribulações, para aqueles momentos mais difíceis, quando as ideias estapafúrdias nos assaltarem, nos colocarmos em vigilância e falarmos assim, não foi isso que Jesus me ensinou. Jesus me ensinou a ter fé, a ter coragem, a ser fiel a Deus, não só nos momentos de sol, não só nos momentos bons, mas nos momentos de vento, nos momentos de sombra, nos momentos de tempestade. E eu aqui ficarei, Senhor, valorosamente, porque eu confio em Ti. E assim, Senhor, nos entregamos. E que possam aqueles espíritos que não resistiram às ventanias da vida e sucumbiram, saibam eles que o novo dia chegará. Que a misericórdia divina para todos renova a oportunidade de recomeçar. É uma nova vida. Que esses espíritos que certamente muitos aqui presentes se encontram, que saibam que recebem de nós todas as vibrações de carinho, de respeito pelas suas vidas, pelas suas dores. Que confiamos todos nós, uns nos outros, que juntos seremos cada vez mais fortes. Que Deus nos abençoe hoje e sempre. Graças a Deus.